Queridos irmãos e irmãs, nós que somos capazes de tanta coisa boa, porque as nossas origens estão em Deus, e Deus é a fonte de toda bondade, muitas vezes somos volúveis, quem sabe inconstantes, e às vezes começamos bem uma coisa e não levamos a bom termo, né? Desistimos, dizemos, talvez não vale a pena, e assim quanta coisa boa deixa de ser feita. No entanto, Deus não é assim. Tudo que Ele faz, o faz com perfeição, tendo um início, um desenvolvimento e um fim. Deus nada fez a esmo, sem um sentido, sem uma destinação gloriosa. Toda a obra da criação canta à sua maneira a glória de Deus. E nós que, além de sermos criaturas de Deus, somos seus filhos, então ainda mais somos convidados a ser estes proclamadores da obra do nosso Criador e nosso Pai. Nós diversas vezes repetimos entre as estrofes do Salmo, né? Ó Senhor, levai a bom termo a obra começada. Isto é, realizai também na minha vida aquele desígnio pelo qual eu existo, pelo qual eu fui criado, pelo qual eu nasci. E ali não é só um refrão, não é? É uma proposta. Nós não falamos só com a boca, mas todo o nosso ser, né, foi envolvido por estas palavras: levai a bom termo a vossa obra. Na verdade, isso é um ato belo de confiança em Deus, que tudo pode, não obstante a nossa fragilidade, Ele realiza a sua obra. Nós, na primeira leitura, Deus que se dirige ao seu povo, está sempre em diálogo com a humanidade. Não é um monólogo, é um diálogo, né? Ele ouve os seus filhos e lhes fala ao coração. E Ele fala justamente deste parâmetro, né, que o povo poderá ter, né, para levar à frente a sua obra, né? Então Ele fala: te darei as chaves, né? Interessante, já na antiga aliança. Para que serve uma chave? A própria palavra, né, diz abrir, né? Alguém vai dizer, mas para fechar também, né? Mas o sentido de uma clave, uma coisa, é justamente abrir, né? Até na música a gente usa essa palavra, uma clave de sol, uma clave de fá. Estou falando aí com os músicos, né? Pois é, justamente para dar abertura a algo que se inicia. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, Deus coloca nas mãos da humanidade, através dos seus porta-vozes, as chaves dos seus bens. No texto do Evangelho, nós ouvimos que Jesus começa a conversar com os seus discípulos. Primeiramente, eles dão a resposta daquilo que ouviram falar. Porque Jesus pergunta: no dizer da gente, quem sou eu? Eles vão dizendo: olha, nós já ouvimos falar que o Senhor é João Batista que voltou. Outros dizem que és Elias, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas.
E depois Jesus, e nós sabemos que essa pergunta é uma pergunta de curiosidade, porque Jesus não precisava da resposta dos discípulos, ele sabia muito bem, né? Ele é Deus, sendo verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus, tudo sabe. Depois ele faz aquela outra pergunta essencial, né? Aí é o ponto que ele quer chegar. E para vós, quem sou eu? Então é uma pergunta muito mais profunda. Não era mais aquilo que se tinha ouvido dizer, mas aquilo que sentiam, algo que devia brotar do próprio coração. E São Pedro toma a frente. E às vezes a gente interpreta isso como se fosse uma espécie de enxerido, né? Ou daqueles, sabe aqueles alunos que estão sempre com a mão levantada, né? Eu sei, né? Pois é. São Pedro aí tem uma missão que Deus lhe confiou. Tu és rocha, né? Edificarei a minha igreja. Fala, mas justamente Pedro, alguém pode dizer, João, né, o discípulo amado, inclinou-se do lado de Jesus, esteve aos pés da cruz, e Jesus chama Pedro, aquele que depois disse que ele não conhecia Jesus. Jesus não revoga, ele sabia muito bem o que São Pedro ia fazer. No entanto, ele diz, nas tuas mãos eu porei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós vemos algo extraordinário. Deus, que não precisa de ninguém, coloca alguém para ser o guião, né? Aquele que conduz, aquele que orienta, aquele que auxilia no caminho da verdade e do bem. Queridos irmãos e irmãs, nós somos a igreja de Jesus. Nós ouvimos São Paulo dirigindo-se aos cristãos de Roma, e agora também a nós, igreja, esposa de Jesus, igreja católica, apostólica, romana. O que ele diz? Tudo é por Ele e para Ele. Quem é esse Ele? É o Cristo Jesus, que se identifica com a humanidade e a transforma, né, em corpo seu. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Se um pé, não é, ele não está de acordo com a cabeça, então tem algo errado. Precisa curar. Se ficar desgovernado, né, a pessoa cai. Então Jesus, ele coloca nas mãos de Pedro as chaves do reino dos céus. Mas quem é Pedro? É só aquele que morreu crucificado? Não. Nós sabemos que o Evangelho é para hoje. É algo vivo. Não é algo do passado, que a gente lê, relê, né? Só para recordar. Não. É hoje. E quem é Pedro para nós hoje? É Francisco. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, como é triste ver, né, que muitos, não porque não compreenderam, mas porque de uma maneira realmente, eu digo até diabólica, sem medo de errar, né, querem destruir a unidade da igreja, né? Pedro que diz, tu és o Cristo. E o que Jesus fala? Feliz és tu, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas isto te foi dado do alto. Como é triste, queridos irmãos e irmãs, ver que pessoas, não só fora da igreja, questionam, e não só questionam, mas tratam com uma falta de respeito o Santo Padre, o Papa. Alguns que até receberam autoridade na igreja, né,
mas acham que a autoridade é para servir a si mesmos, pastorear a si mesmos. Acham que ser fiel a Jesus é usar uma capa de 2 metros de púrpura, né? Ou viver uma liturgia toda cheia de aparatos, mas destruindo a unidade do sim de Pedro. E às vezes usam até a figura de Nossa Senhora e as suas sagradas imagens para destruir a unidade de Pedro. E ainda ousam dizer que as chaves do reino dos céus estão nas mãos de um demônio, né? Ou de alguém escolhido pelo demônio, como estão dizendo os arautos do Evangelho por aí, né? Estão deturpando e destruindo a unidade da igreja. Alguns cardeais também destruindo a unidade da igreja. São lobos em peles de cordeiros. Aqui não estou calhando ninguém, estou dizendo que infelizmente isso existe. Não compreenderam quem é o Cristo. Para eles o Cristo é só uma figura alegórica, uma obra de arte e nada mais. O Cristo é um soberano, né, que pode ser usado para outras finalidades. E ao contrário, Jesus é o servo, né? São Paulo também dizia, né? Eu não quero outra coisa senão Cristo. E que Cristo? O Cristo crucificado. Escândalo para os outros, mas para aqueles que são sábios das coisas de Deus, é o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos e irmãs, que a nossa fé não seja uma fé só ritualística, uma fé toda colorida, mas sem comprometimento com o Cristo na sua totalidade. Que realmente nós possamos nos acolher uns aos outros, amando o Cristo em cada um. Nós não devemos só dizer, eu amo Jesus porque eu faço isso, mas aquilo, atos de piedade, se realmente não me conduzem a uma intimidade com Jesus no outro, o meu amor é mentiroso. A verdade não está em mim. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é exigente. Ou seremos realmente discípulos, não de uma pessoa do passado, mas alguém que caminha e continua na igreja, ou não seremos nada, porque Deus não precisa de tantos aparatos, Ele precisa de corações capazes de ouvi-lo e de acolhê-lo. Vamos então pedir a Nossa Senhora, ela é a serva fiel, ela é rainha, mas o reino de Maria não é um reino de triunfalismo, né? Mas ao contrário, é um reino de serviço, é um reino de renúncia, é um reino de ir às pressas, né? Não para acolher os holofotes do mundo para si mesmos, como fazem os hipócritas, né? Mas justamente de levar o Cristo, que faz o quê? Faz exultar de alegria. Queridos irmãos e irmãs, que a nossa vida seja então envolta por esta aura do Evangelho, que tudo transforma e renova. Deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, que é a alma da igreja. Ou nós cremos que é o Espírito Santo que dirige a igreja, ou senão, vã a nossa fé, como diz o próprio apóstolo. Que realmente mostremos a nossa fé através de uma vida nova, escondida em Cristo e no Cristo servidor. Amém.